Opa! Salve, salve! Meu amigo Marco Antônio! Salve, grande Ari! E aí, galera de Jacarezinho e região, todos os nossos alunos, que alegria estar aqui nessa live com vocês, uma companhia muito agradável do cara da física, o professor Marco, né? Professor Jabur, o cara da física. E aí, falando de temas bem bacanas em geoastrofísica. Bom, sou o professor Ari, muitos de vocês me conhecem, quem está chegando agora vai conhecer. É um tema que eu gosto bastante, mas antes eu queria ouvir um alô do nosso amigo Marco. E aí, Marco? Salve, salve, Arizão! Tudo na paz, meu querido? Tá, satisfação imensa estar aqui hoje discutindo esse tema tão agradável com você, tá? Como é que eu vou me referir ao nosso querido lendário, né? Nosso Yoda, nosso grande mestre Ari, tá? Grande abraço para a galera aí de Jacarezinho, tá? Também um grande abraço para a galera que está acompanhando a gente aí de Ourinhos, galera de Jaú, tá? Galera de Bauru, tá? Beijo no coração de todo mundo, satisfação imensa estar com vocês aqui hoje. E aí, Elisão? Muita satisfação, cara. Já que você mandou beijos e abraços para todos, e a galera aqui de Assis, não é mesmo? Galera de Bandeirantes, galera de Paraguaçu Paulista, ou seja, todo mundo que vai nos fazer companhia hoje aqui nesse tema muito legal. Marco, Jabur, eu não sei para você, mas para mim, eu aprendi muito a gostar dessa coisa de geoastrofísica. Primeiro, estudando Guerra Fria, né? A grande corrida aeroespacial. Depois, nos anos 80, anos 90, um grande astrônomo, o grande poeta da astronomia, Carl Sagan, que você deve ter ouvido falar bastante, né? Muito. E me apaixonei, cara. Não teve jeito, cara. É uma poesia, né? A astronomia. E aí, não tem como. Quando deram a ideia, você em especial, fazer essa live, puxa, eu fiquei muito honrado. Muito legal fazer esse bate-bola aqui nesse tema. E você, cara? Quando se apaixonou? Já é físico, Eu sou como a galera da ciência, irmão. É assim, nós somos da ficção, entendeu? Tudo começa, a grande curiosidade, as perguntas nascem, né, da ficção. Eu sou da época do Star Wars, Jornada nas Estrelas, né? Eu tinha álbum de figurinha do Star Wars, tudo lá. Jedi. Queria que o Yoda fosse meu mestre, entendeu? É inevitável. Eu cresci vendo isso entre, vamos dizer, ETs bons, ETs ruins, evolução, né? A gente cresceu vendo isso. E eu costumo dizer que é assim que nascem, vamos dizer, as grandes descobertas. Eu sempre cito, não sei se você sabe dessa história, aquela história do Jornada nas Estrelas, né? Bem, eu nasci bem depois que já existia Jornada nas Estrelas, tá? Jornada nas Estrelas é de... É isso que eu estava pensando aqui, 67. Bicho. Hã? É isso que eu estava pensando aqui. Eu falei, ué... Nasci depois, mas não adianta. É uma coisa que... Até hoje... Isso é da minha época, pô. Os meus filhos assistem hoje e parece que é normal, parece que é de hoje, atual. Não muda, entendeu? Você é lembrado de Volta para o Futuro, aquela negócio de viagem que voava. ET, o extraterrestre, pô. Nossa, apaixonado, aquele carinha lá. O que é Cara, aquilo? demais. Eu queria estar lá para ajudar ele. Contatos imediatos, pô. Pô, Cogum. Lembra Cogum? Tinha as pedrinhas. Cogum, velho, claro. Então, Marco, mas infelizmente, eu digo infelizmente, mas na verdade, felizmente também, né? Nós poderíamos ficar falando de livros aqui, de filmes, seria muito bacana mesmo. Aliás, é uma ideia boa, hein? Para uma Dá pra fazer uma live inteira só de filme, hein? É só de filme, cara, só de livros. Vamos trabalhar Cosmos aqui do Carl Sagan. Nossa, maravilhoso, cara. Fantástico. Não é? Mas, Nossa. Como o assunto, né? O assunto é vestibular, é Enem, então tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, né? Não tudo hoje, não dá tempo, você sabe,
mas eu acho que vai dar para a gente dar uma avançada boa e numa próxima oportunidade aí trabalhar a corrida aeroespacial, por exemplo. Não é mesmo, Marco? Com certeza. Fala, Acho que dá Jabur. para a gente fazer aquela pincelada, falar um geral do que aconteceu nessa linha histórica, né? Uhum. Mas realmente, alguns assuntos por si só, a Guerra Fria, essa corrida aeroespacial, eu acho que é o assunto de uma live inteira. Uhum. Filmes, se a gente for discutir filmes, eu acho que 2 horas, 3 horas de live falando de filmes é pouco. Para quem é apaixonado, nossa, não tem como. Tá? Mas hoje não é nosso assunto. Então vamos correr um pouquinho dentro dessa parte histórica mesmo, né? Vamos discutir o Aham. que foi descoberto, o que se sabe, esse embasamento, essas observações e como elas foram feitas. E aí, Elisão, conta um pouquinho pra gente aí quando começa essa história aí. Ah, velho, olha aí. Que legal, né? Vamos falar dos gregos, mas não podemos esquecer dos mesopotâmios, dos persas, dos egípcios, fenícios. Falar dessa galera, né, que por meio da observação, né, de ter o céu como o seu objeto de estudo, descobriram coisas inacreditáveis. Isso antes de Cristo, né? Então, o slide aí está mostrando o Tales de Mileto. Então, os gregos contribuíram muito, né, Jabor? Contribuíram Mas, demais, cara, pro início e posteriormente para a evolução. E muita coisa trabalhada hoje dos gregos, não é? não, os Tales de grandes Mileto. filósofos, meu, falavam tudo o que a gente precisava saber. E não eram apenas devaneios, eram observações consistentes. Uhum. Davam uma simplicidade muito grande, coisas que para muitos ainda se tem muita dificuldade hoje. Eles faziam isso de uma maneira genial. É. E vou dizer mais, né? Os caras, ao mesmo tempo que eram matemáticos, físicos, astrônomos, biólogos, os caras eram filósofos, né? Eram Sim. completos. Essa coisa de ficar separando, por isso que eu achei legal, viu, Jabur? Esse bate-bola de um cara da humanas, embora a geografia, a parte da geofísica é exatas, mas a geografia é uma ciência basicamente da humanas. Eu acho que isso foi muito legal, né? Essa ideia das duas áreas aí. Porque os caras eram matemáticos e filósofos, meu amigo. Não é? Não existe uma coisa sem a outra, né? Uma coisa acaba completando. As ideias se cruzar. Esse negócio de pensar isoladamente, né, Elisão? Eu acho que o pessoal tem que entender. O cara tem que saber tudo de humanas, ele tem que saber de exatas, ele tem que ter essa compreensão. Pode crer. Olha lá. Hoje, hein? Só voltando um pouquinho o slide. Hoje, nós temos a observação das constelações no hemisfério norte, tendo como referência, por exemplo, a estrela Polaris, ou a estrela polar. E veja bem, 634 a.C., meu amigo. O cara já tinha mapeado constelações, já tinha o céu de Tales, cara. Hoje, uma coisa que é muito trabalhada, que você vai trabalhar muito bem aí para frente com a gente, os eclipses. O cara conseguiu prever um eclipse, cara, em 585 a.C. Com exatão. Ele deu a data certinha. Não, fascinante, fascinante. Vamos para frente. Anaximandro, outro gênio, e nós fizemos questão de levantar, não todos, porque não tem como, né? Mas nomes importantes aí. No tempo também, o nosso tempo não é muito extenso, mas Anaximandro, por exemplo, olha lá, já tinha um relógio solar. Dá para acreditar que hoje ainda poucos países no mundo têm o seu sistema de horários de acordo com o movimento dos astros, o movimento aparente do Sol e da Lua. Ainda hoje, claro que o mundo usa o sistema de fusos horários, mas nós temos alguns países ainda que usam o movimento aparente do Sol. É uma coisa impressionante. Aqui ao lado, Jabur, dando uma olhada aí,
nós temos aí um esqueminha, né? Do movimento aparente do Sol. Lembrando os alunos que para o vestibular você vai considerar o leste como nascente. Claro que o Sol não nasce, é a Terra que está se movimentando. É um movimento aparente, mas nós usamos isso como referência. E no vestibular não vai ser diferente. O Sol, entre aspas, nasce a leste, se põe a oeste. Então, aquela coisa de escoteiro, né? Mão direita lá para o leste, encontra nascente, e esquerda, oeste, o poente, o norte está à sua frente e o sul atrás de você. Tudo bem, sabemos que o Sol não vai nascer, entre aspas. Eu vou usar o termo surgir, é melhor, né? Surgir no horizonte. No meio do ano, por exemplo, ele praticamente surge no norte, mas sempre a referência para o vestibular, a nascente ao leste. Não é isso aí, Jabur? Opa! Inclusive a sequência, né? De dia e noite, né? De dia nós tínhamos o relógio de sol, depois apareceu o relógio lunar também, né? Mas da lua. Mas era mais fácil, porque a lua não estava no céu sempre. Né? Os horários eram diferentes, mas não deixou de existir. Mas não tinha como não, né? E tanto tem as épocas do ano, né? Você fica olhando, né? Sai leste, oeste, aí você olha quando o sol está se pondo, dependendo da época do ano, você vê a lua começando a aparecer ao leste. Olha que interessante. Depende da época, lógico, mas tem momentos que a gente acompanha muito isso. É o que você falou, né? Não é uma verdade, é a Terra que gira. Fato. Mas para a gente que está aqui na Terra, né? É de leste para oeste. Tem o que fazer. Quem tem que tomar muito cuidado com esse negócio de leste-oeste, norte-sul, a galera aí que está querendo arquitetura, uma engenharia civil, placa construção, porque cada época do ano pode ter uma divergência. Engenharia civil, né? Boa. Bom engenheiro, bom arquiteto, vai lá e bate um papo. Onde você quer mais sol? Durante a tarde, durante a manhã, que época do ano? Olha, muito bem lembrado, hein, Jabur? Então, se o cara faz uma janela de madeira pro lado errado, o cara começa a estragar toda a janela do cara e fala assim, pô, que arquiteto bom que eu arrumei. E aquela coisa, né? Casa que não entra sol, entra médico, né, parceiro? Exatamente. Inevitável. Vamos então. Vamos para frente. Olha que bacana, né? Que imagem linda, poética, né? Sim. Olha que legal, né? Cara, o céu noturno é fantástico. Os gregos tentando encontrar uma explicação racional aí para os fenômenos, como todo bom cientista. Não é, Jabur? Porque o que tem de gente que especula, estamos vivendo, meu Deus, cara, a idade das trevas. Época do achismo. Ave Maria, cara. O cara faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, o cara dá aula 30 anos, o cara pesquisa, aí vai qualquer um lá na internet, coloca uma besteira lá, pronto. Que coisa, né? Cara. Não, acompanhar a internet é complicado, né? A internet, ela cabe tudo. Né? E não Impressionante. O pessoal acha que fake news da cadeia. Gente, fake news só dá cadeia se você utilizar ela a seu benefício ou prejudicar alguém realmente. Porque tem muita matéria, muito artigo errado, muita coisa aí que não é provado. Errado não é a observação da pessoa, gente, pelo amor de Deus. Ele está dizendo uma questão científica provada. Ele tem que ter provas, ele tem que argumentar, ele tem que estruturar, ele tem que calcular, experimentar. Não é eu deduzo, eu acho que... Não é assim, tá? Para virar uma coisa tem que ter argumento. Esse negacionismo científico é assustador, né? Então, se nós observarmos, olharmos para o passado, olha o exemplo desses caras, velho. Pitágoras, por exemplo, um dos heróis da história, da matemática. Cara, pelas observações, de forma muito plausível, né? Ele praticamente deu as bases, não é? Olha a esfericidade da Terra, Lua e Sol. Que coisa incrível. Da Terra. Se discute hoje, né? Mas o cara já tinha determinado, né? Até a rotação da Terra. Que coisa inacreditável. Sim, ele já discutiu e ele ensinava isso na escola que ele fundou. Que era uma escola respeitadíssima, ele era uma referência.
Ele falhou em alguma coisa? Falhou. Ele ainda era da crença ali do geocentrismo, né? O modelo dele é isso. Mas os movimentos em si já eram observados e provados. Tinha alguma falha? Tinha. Mas não estavam errados. Isso que era o mais interessante. E que tecnologia que eles tinham para isso? Impressionante. Cálculo e observação. Cálculo e observação. Eles conseguiram, eles já tinham ali o movimento de Mercúrio, de Vênus. É estruturado, praticamente, olha, 500 anos antes de Cristo. É fora uma coisa assim, uma realidade paralela. Você pensa assim, como assim? Eles não tinham nem luneta naquela época ainda. E quando você vai estudar esses caras mais profundamente, que é o caso aí de profissionais como você, você fala, nossa, é impressionante como eles contribuíram, né? Nesse Sim. pontapé aí para a gente chegar nas complexidades que temos hoje. Sim. Alguns pensam assim, eles não observaram nada, os artigos deles eram infundados. Ao contrário, eles observavam o que eles podiam observar. E eles tinham tudo anotado, horário, passo a passo. Eles tinham uma paciência que hoje a galera não tem. Todo mundo quer resolver tudo por uma equação em meia hora. Tá tudo certo, demorou muito. Um software, um aplicativo, não é mesmo? Não, eles ficavam anos olhando e anotando para concluir alguma coisa. Eles discutiam em grupos para chegar em conclusões. Era a verdadeira educação, né, Jabur? Todo mundo participando, todo mundo que está com cara desse, porque ele não impunha, ele levava você a pensar, levava você a raciocinar junto com ele, crescer todos. Daí a filosofia, né? A contribuição para a geoastrofísica. Indiscutível. Legal demais. Ó o papai da geografia. Nossa, esse eu sou fã, hein? Eratóstenes, grande diretor-geral da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Esse é considerado o pai da geografia, cara. Vamos falar um pouco desse cara aí, hein? Mas para o finalzinho nós vamos levantar algumas questões aqui que vai pegar fogo esse negócio. Com certeza. Olha aí, meu. Eratóstenes foi responsável, né? É considerado o primeiro cara aí que determinou por cálculo a circunferência, principalmente no Equador, a terra curva, esférica, que causa tanta polêmica hoje, que nós vamos falar lá no fim, né, Jabur? Vou falar bastante. É muito legal, porque quando eu dou minhas aulas de astronomia em geografia, no ensino médio, nos cursinhos, então eu cito, né, esse trabalho aí, esse cálculo do Eratóstenes, trabalhando com sombras, distâncias entre cidades, que ele fez entre Siena e Alexandria, isso há cerca de 300 anos antes de Cristo. Impressionante. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso em nível de vestibular para nós, cara. Um imenso prazer. Ele é o exemplo da simplicidade se tornando algo extremamente produtivo. Tá? Aquela história do menos é mais. Cara, olha isso, que louco. Esse pessoal era detetive, eles ouviam, eles comentavam, eles observavam tudo. Tá? A gente tem uma ideia do que a gente vai falar. Aqui eu coloquei uma apresentaçãozinha, o tamanho da Terra perto do Sol, mas já vou deixar claro, tá, Marizão? Eu deixei a Terra bem maior do que ela seria. Sim, claro. Porque na verdade ela é um pontinho tão pequenininho perto do Sol que ficaria feio. Eu falei, vou aumentar um pouquinho só para aparecer ela ali, né? Enfim, então o que Eratóstenes entendia? Entendia que todos os raios que caíam do Sol, como o Sol é muito maior do que a Terra, eles tinham que vir em direção à Terra para chegar na Terra. Então, qualquer desvio que ele sofresse, ele passava lateral à Terra e não atingia ela. Então, somente os raios na Terra. E aí, naquela época, ele morava em Alexandria. Ele ficou sabendo, uma história, que no horário de pico, dava para se ver na cidade de Siena, dava para se ver o fundo de um poço com o raio do sol.
Só que ele notou que nesse mesmo horário, em Alexandria, isso não acontecia. O mesmo horário que lá se via o fundo de um poço, em Alexandria não se via. E ele começou a perceber, peraí, como que os raios, que até então chegavam paralelos, juntos, não formavam a mesma observação? Foi aí que ele começou a pensar nisso. Peraí, se o mesmo raio de sol chega em Alexandria, chega em Siena, no caso, né? Tem que fazer o mesmo efeito. Logo ele começou a pensar no seguinte, como não faz? E aí ele começou a questionar essa questão da Terra ser reta. Porque até então tinha-se um parâmetro de curvatura, mas ninguém nunca tinha medido isso. E ele falou, não, vou provar isso, vou calcular. Foi o que ele fez. Olha que louco. Ele simplesmente fez o seguinte, ele pegou uma vara, colocou na cidade de Siena, no mesmo horário ele colocou aqui na cidade de Alexandria. E aí ele mediu esse ângulo de inclinação θ aqui, ó, em relação ao que se tinha, formou todos os ângulos e descobriu que existia uma inclinação da cidade de Alexandria até a cidade de Siena de 7,2 graus, tá? E ele já entendia que uma circunferência tinha 360 graus. Então, 7,2 graus é 1 sobre 50 avos de 360, tá? E ele começou a pensar no seguinte, peraí, se eu tenho exatamente uma distância entre Alexandria e Siena e ela corresponde a um ângulo que é 1 sobre 50 avos de uma volta inteira, 2π, né, 360 graus, eu vou fazer uma regra de 3. Olha que louco, regra de 3 o cara fez. Aí ele contratou um cara que naquela época era muito comum se fazer. O cara ele vinha de Siena a Alexandria contando quantos passos tinha de uma cidade para outra. Olha só. Não, naquela época era muito normal. Eles eram treinados, algumas pessoas eram treinadas para andar com passos iguais. E aí ele mediu 5.000 estádios, tá? Só que na verdade, por português seria estádios, que não é o mesmo estádio nosso, seria uma unidade de medida. Mas na verdade, existem muitos livros que jogam o valor de uma estádia, né, de um estádio, valores diferentes, mas dentro do que se aproximou, olha que coisa louca. Naquela época, descobriu-se que a Terra tinha uma circunferência de cerca de 250.000 estádios. Aí ele mediu o raio da Terra, fez toda a relação. Enfim, acabou, ponto. Estudos mais recentes, com valores já atualizados, sabendo realmente o raio da Terra, sabendo a circunferência da Terra, enfim. Observações feitas por satélites e outros. Cruzando esses livros antigos com as informações que nós tínhamos, descobriu-se que Aristóteles já sabia o comprimento da Terra com quase total precisão. Era uma diferença de 800 quilômetros. Tem livros de 300, alguns a mais, mas era em torno disso. Então ele chegou muito perto do valor sem ter nenhuma observação muito grande. Apenas uma regra de 3, cara, comparando sombra. O cara é um gênio. Eratóstenes. Não é à toa que é o pai da ciência mais interdisciplinar que existe. Provocação, Michael. A humildade, hein? A humildade caiu, ele pega. Mas eu não tenho nem o que falar, realmente. O cara é um gênio. Olha, pai da geografia. E olha o tanto que ele desenvolveu nessa relação. A estrutura foi matemática. Impressionante. Eles eram tudo naquela época. Não tinha esse negócio de, eu sei um pouquinho de cada coisa. Não, ele sabia tudo. Eu acho que, independente para aqueles que vão prestar vestibular, o Enem, acho que todos deveriam conhecer esses caras, né? Porque se aprende na escola, mas o tempo passa. Era muito legal você ser curioso para conhecer a história dos gregos, né? Não só os gregos, como eu falei. Direcionava, né, Elisão? O cara pensar de uma maneira ampla, sair da casinha um pouquinho, né? Com certeza, claro. Vamos lá. Então, veja bem. O Hiparco de Niceia, Heráclides. Olha só, o movimento de rotação já era uma realidade, já era conhecido, só não podia ser provado. Mas veja bem, muito consistente, né? O que eles trabalharam em cima disso. O Hiparco, o Heráclides.
E o movimento de rotação, lógico, né, galera? O que pode pegar num vestibular de vocês ou no Enem sobre o movimento de rotação? A Terra, se tivesse um eixo, vamos colocar assim, um eixo imaginário, ela gira sobre o seu próprio eixo, de oeste para leste, e vai levar quase 24 horas para fazer esse movimento, coisa equivalente a 360 graus. Então, para o vestibular de vocês vão pegar 360 graus de longitude, né? Aqui os meridianos, esses arcos de polo a polo, 360. Você vai dividir por um dia, por quase 24 horas. A cada 15 graus que a Terra gira de oeste para leste, você tem 1 hora. A mais para leste, a menos para oeste. E quando nós vamos fazer os exercícios aí de fuso horário, nós nos deparamos com o movimento de rotação. Mas não é só isso, não. O movimento de rotação, ele é responsável também por movimento de correntes marítimas, movimento de ventos permanentes, como os alísios, para o seu vestibular. Tem como consequência, sim, uma influência grande em sistemas ciclonais como tornados, furacões, ciclones. Então, quando a gente fala movimento de rotação, quando falamos isso em nível de vestibular ou Enem, é mais do que saber que a Terra gira sobre o seu eixo imaginário. Ficar ligado nisso aí. Agora, tem uma coisa, Marco, que me chama muita atenção, cara, que eu li alguma coisa e eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Eu acho que você da física é até alguma coisa que eu acho que causa um incômodo na física. E que muitas vezes a galera da geografia tem que trabalhar, mas é um assunto um pouco mais complexo para se trabalhar na geografia, que é o efeito ou a força de Coriolis. E aí, Jabur, você fala para nós disso aí, cara? Rapaz, olha só. Primeiro, deixa eu falar uma coisa interessante, completar dentro da sua fala. Fuso horário, hein? Fuso horário interessante. Você falou da parte geográfica. Dentro da física, para nós calculamos um negócio chamado velocidade angular, tá? Que é no movimento circular uniforme. E aquilo que você falou é isso mesmo. Para nós, a velocidade angular é a variação do ângulo, nesse caso 360 graus, num período de 24 horas. Então, 15 graus por hora, para nós, é a velocidade angular da Terra. Então, ponto que cruza essa coisa interessante de geografia novamente, que é o fuso horário com a velocidade angular da Terra. É importante dizer. É tão importante que, algum tempo atrás, caiu na UEMP uma questão da observação do Sol se pondo, falava do número de graus em relação ao tempo, que é a velocidade angular. E ele fugia do 15 graus, né, para fazer o cara ficar meio com a pulga atrás da orelha. Funciona. Uma pegadinha aí. Mas o que acontecia? Porque ele tinha que tirar a atenção do cara. Então, o cara tem que ter esse conhecimento do que ele está aprendendo. Não é só, eu sei que é cada 15 graus. É bom saber o porquê disso. É claro. Que esses 15 graus tem a ver com o tempo, 24 horas, que leva para dar um ângulo completo, uma volta completa, 360. Muito importante. E contra a força de Coriolis, o bicho pega, hein, nego? Seguinte, nós trabalhamos muito a questão de forças inerciais com referenciais inerciais, tá? A força de Coriolis, ela é uma força que ela tem mais a ver com um negócio que já se usou em vestibular, chamado de força inercial, tá? Que, na verdade, não é uma força, é uma pseudo-força. Por quê? Porque para ser força tem certas regras e ela não respeita eles. A força de Coriolis, ela é uma observação da tendência de movimento de um corpo com referenciais não inerciais. Então, é como se eu pensasse num corpo rodando, por exemplo, eu estou vendo ele numa rotação. Só que vamos dizer que eu vou fazer esse mesmo movimento em relação a esse corpo. O que acontece? Quando o corpo rodar, esse primeiro ponto, ele vai sair do lugar onde eu estou. Aí, quando eu for para o próximo ponto, os dois pontos fazem isso. E assim, sequencialmente, ele faz uma curva. Só que o corpo caiu em linha reta.
O que eu fiz? Eu fiz um corpo que estava sem referência inercial comparado com o referencial inercial. Eu faço uma bagunça, tá? Mas no Brasil, para nós, a força Coriolis seria chamada de força centrífuga. Uhum. Força centrífuga que alguns já ouviram falar. Tá? É muito estudado em outros países, Estados Unidos, Inglaterra. No Brasil, nós estudamos mais referenciais inerciais, mas só para completar. Força de Coriolis é uma força, uma pseudo-força, tá? Que é chamada de força inercial e ela é tomada para referenciais não inerciais. Legal. Bacana. Muito bacana esse bate-bola, viu, cara? Grande Aristóteles. Falar o quê desse gênio, né? Olha o nome do cara, né? Aristóteles. Olha, pai da geografia, Aristóteles. Eratóstenes. Aí vem outro, Aristóteles. Ari, só faltando você virar um filósofo também, cara. Não, meu negócio é só dar aula de geografia. Não, eu acho que isso é um sinal, tá te dizendo algo a mais, hein? Então, cara. Galera, outro tema importante aí para a geografia, né, para a geoastrofísica, as fases da Lua e os eclipses, não é? E aí nós temos 28 fases da Lua. A Lua faz um movimento de translação, ela translada em torno do Sol. Então, para não confundir a translação com a Terra em torno do Sol, esse movimento que ela faz em torno da Terra, nós acabamos chamando também de revolução, né, Jabur? Sim. E aí, 4 fases principais, não é? E muitos acabam fazendo organizando suas plantações em cima disso. Até a minha avó, rapaz, falava que cortava os seus cabelos de acordo com as fases da Lua, por conta dessa força gravitacional entre... Fato. Eu já ouvi falar também, Elisão, que tem... Isso me falaram e na minha vida se comprovou. Não quer dizer que vai se comprovar em todas. Mas quando está grávida, eu já vi isso acontecer. Dizem que o nenê nasce quando vira a lua. Olha só, rapaz. E é verdade. Quando vira a lua, pode olhar. Sempre que tiver entre uma lua cheia e uma lua minguante. Quando a lua cheia, devido ao campo gravitacional, creio eu, não sei se é isso, mas nenê nasce. Olha que interessante. Essa eu não sabia. É uma coisa assim, muito. Eu nunca conversei com um médico para perguntar se realmente é fato isso, mas com meus 2 aconteceu isso. Tá? Minha esposa falou: quando vira a lua, nasce. E virou a lua, eles nasceram. É uma coisa incrível. Olha que coisa incrível, cara. O que nós sabemos ao certo é que influencia demais as marés, essa força gravitacional, não é? A maré demais, é a interação, né, da gravidade do Sol, né, e da gravidade da Lua. Aí é aquela situação, né, claro que tá, como tá. Tem aquela história, né, Elisão, que a Terra pode perder a Lua, né, que ela tá se afastando. Então, que louco isso. Você sabe que eu li há um tempo e eu fiquei impressionado. Até tem um físico que falou: nós temos que encontrar uma forma de segurar a Lua na gravidade da Terra, porque senão o movimento de rotação, esse equilíbrio, não é? Essa diferença em graus entre os trópicos e o Equador, isso ficaria muito louco, cara. Alguns dizem que nem vida existiria, mas é uma coisa muito polêmica. Eu até queria que você falasse alguma coisinha, mas de certo para o vestibular, é um movimento, as fases da Lua é decorrente, não é mesmo? Desse movimento de revolução, não é mesmo? Sim. E as marés são bastante cobradas no Enem e no vestibular. Mas é legal você fazer um comentário, porque é muito polêmica essa afirmação, hein? Que a Lua está fugindo da gravidade da Terra. 1 centímetro por ano, hein, Elisão? 1 centímetro. Olha só, cara. E a tendência é que, assim como Newton já falava, tem uma força gravitacional, quanto mais afastado, menor fica essa força. Então, tem ano após ano, essa distância aumentar, e até mesmo a velocidade com que isso está acontecendo fica cada vez maior. Então, 1 centímetro por ano, daqui a pouco já estamos 3 centímetros por ano. E se a gente não tomar nenhuma atitude e não conseguir, porque é muito complexo isso,
tá? Pode perder a Lua, sim. Pode ser um sistema caótico, pode acabar com a vida na Terra? Pode sim, é possível. Mas pode ser que outros corpos o substituam. É muito complexo dizer isso. As marés, a gente sabe dizer o seguinte: se eu tenho aqui a Lua e eu tenho aqui o Sol, eu tenho duas gravidades puxando a água, logo para o lado que tiver o Sol e a Lua, eu vou ter uma maré alta, né, mais alta. Se eu tiver a Terra, o Sol de um lado e a Lua do outro, tá? Nós temos um equilíbrio ali, então a maré não fica nem baixa nem alta, ela se equilibra. Mas, enfim, como o Sol e a Lua estão em constante movimento em relação à Terra, uma sequência aí, o que vai acontecer? Ora, você vai ter maré alta, maré baixa. Sem a Lua, o único ponto de influência que nós teríamos aí da maré alta seria o Sol. Ou seja, durante o dia, o lado que tivesse o Sol sempre estaria de maré alta. A sequência. Quanto à rotação, pode ser alterada. O que nós gostamos de acreditar? Nós gostamos de acreditar que é uma evolução, tá bom? É perigoso pensar assim, porque na verdade a gente não sabe o que pode acontecer de verdade. Mas a ideia é que nós vamos evoluir e nos adaptar à nova situação. Existem filmes que já mostraram um pouco disso, tá? Tinha um filme antigo, eu não vou me lembrar, ele falava que a Lua se perdia, acho que era com o Mel Gibson, eu não lembro certinho, e que todo mundo ia viver no mar. E que aí o antes era quem tinha um vasinho com uma plantinha com comida, porque isso era o diferencial. Inclusive, eu acho que era o Kevin Guelras. Hã? Kevin Costner. Era com Kevin Costner? É. Você lembra o nome desse filme? Cara, é alguma coisa a ver com água. Eu lembro de alguma coisa. Tinha o nome do filme, era tipo alguma coisa de oceano. Isso. E ele falava dessa história, quando o mundo virou água, realmente. Não tinha mais muito... A briga era para ter terra. Coisa que nós temos valor hoje. Certo? Essa inversão. É muito louco. Mas, enfim, é fato. A Lua está se afastando da Terra. Poderemos ter grandes mudanças. Pode levar à extinção da vida humana. É possível. Ou podemos levar a uma adaptação, uma evolução. O ser humano é muito interessante. Então, existe mesmo nessas questões, né? Sim. Bom, mas para o vestibular e para o Enem, ficar esperto, porque as fases de maior atração seria quando a Lua está em conjunção e oposição, não é mesmo? Sim. Ao Sol. Então, nós temos aí, ó, a maior atração, a Lua cheia, e depois a Lua nova. E na quadratura, a menor atração. Sim. O quarto minguante e o quarto crescente. É isso aí, Jabu. Partindo para outra aqui. Nossa, esse tema é fantástico, né, cara? Quem não gosta de ver um eclipse, né, cara? Parcial ou total. Para a geografia é uma coisa mais tranquila, porque... Mas eu vou te citar um caso que é muito interessante, deve ter acontecido nas suas aulas também. Um aluno falou para mim, Ari, o que é necessário para ocorrer um eclipse solar ou lunar? Eu falei, olha, duas coisas. O movimento de revolução da Lua em torno da Terra, seria a translação da Lua em torno da Terra, e o alinhamento parcial ou total dos astros, Sol, Terra e Lua. Tá, ponto. Para o vestibular, para o Enem é isso. Mas ele fez a seguinte pergunta, ora, se nós temos todo mês esse movimento, olha que pergunta interessante, quando o aluno está ligado na aula. Ele falou, mas se nós temos esse movimento todo mês, Arizão, por que nós não temos eclipses todos os meses? Eu falei, ótima pergunta. Aí é que entra a questão do alinhamento. E você, meu, estava dando uma olhada aqui, porque nós relacionamos os meus e os seus slides, e eu vi que você preparou alguma coisa interessante para responder isso aí, cara. Será que dá tempo nesse nosso primeiro... Então, sim. Vamos lá, então. É uma questão realmente que já apareceu muitas vezes. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente ao sentido, certo? Alguns eclipses nem são tão raros assim quanto se pensa, tá? O problema é que nós temos que lembrar que nós estamos no planeta água, tá? Então, 70% é água. E dos 30% que são terra, eu sempre faço essa conta. Eu falo assim, meu, se der 3% de gente habitando, tá bom. Porque a gente tem tanto relevo, tanta montanha, tanto cânion, florestas, que a chance de ter alguma pessoa vendo é pequena.
Começa por aí a conversa. Tá? Mas a inclinação, como é que funciona isso? Primeiro, vamos entender como é que é o eclipse solar. Qual que é a ideia? A ideia é que você tem o Sol, né? E o Sol iluminando a Terra, ou seja, durante o dia. E aí, nessa rotação, nessa sequência, a Lua passa no caminho e gera uma sombra. Correto? Essa aqui seria a ideia. Mas por que isso não acontece todo mês? Todo mês? É simples. Porque em relação a essa rotação que nós temos aqui, tá? Da Lua em volta da Terra, e esse movimento sequencial, que é a Terra girando em volta do Sol, tá? Eles não estão alinhados no mesmo plano. O plano de movimento da Lua é diferente do plano de rotação da Terra, ou seja, ela tem uma certa inclinação. Uma mesma lua cheia, não necessariamente a lua vai passar na sombra. Ela pode passar lateral à sombra. Isso é importante, tá? Vou colocar aqui um outro para ficar mais claro. Ó, a lua está passando, tá vendo? Bem na lua cheia, seria o momento que você teria um eclipse, tá? Ou na lua nova, tá? Lua cheia, eclipse lunar, tá? Lua nova, eclipse solar. Tá bom? Então a lua de dia, a lua de noite. E repara, nem todo desenho, ó, em todos eles a lua está dando volta. Nem sempre ela vai passar na sombra, tá vendo? Por causa da movimentação. Existem planos diferentes de movimentação. Então, a sombra aparece e a lua passa do lado dela, passa em cima dela, passa embaixo. Cada um dos corpos tem o seu plano e devido a essa inclinação em relação ao movimento deles, ora ela passa dentro da sombra, ora ela passa acima ou abaixo dessa sombra. Então, não dá para ter eclipse todo mês, porque você precisa ter um alinhamento perfeito desses planos. Sol, Terra... Perfeito. E aí, perfeito, cara. Tempo em tempos. Eu coloquei, inclusive, aqui umas fotos para mostrar o último eclipse que a gente teve. Foi agora, tá? Foi visto do Brasil, isso que são fotos. Foram tiradas em Dubai, Paquistão, enfim. Uma coletânea aí. Mas aqueles países ali, começando pela África, indo até o Japão, se eu me lembro bem, conseguiu ver. Tá? Foi visível. Para o Brasil, nós teremos em dezembro um eclipse solar. Tá? Também não será visto na sua totalidade aqui no Brasil. Nós veremos ele no sul, e vai ser um eclipse parcial. Vamos dizer assim, nem chega a ser esse desenho aqui de baixo, ó, um pouquinho menos, só um pedacinho tampado. Vai ver um eclipse parcial, mas só lá pro lado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Mas nós vamos ter sim um eclipse solar visto pelo Brasil. Só vai demorar um pouquinho só, Elisão, coisa de nada. Vai ser em 45, tá? Em 2045, nós vamos ter um eclipse que vai acontecer em dezembro, também é 25 de dezembro. Dezembro? Não, minto. Vai ser 11 de agosto. 25 de dezembro é agora esse aqui. Lá vai ser 11 de agosto. 11 de agosto, nós vamos ter em 2045 um eclipse que vai poder ser visto na sua totalidade no Nordeste do Brasil. Então, já fica a dica, quem gosta disso, é só esperar 25 anos que já está chegando. Não, para avisar. E ó, uma coisa legal aí, eu mostrei aqui a visão que a gente tem da Terra. Vamos para lado para você ver, olha que louco. Isso daqui nós estamos vendo o Sol, aqui da Terra, olhando para ele, né? Máquinas fotográficas apontadas para o céu. Mas vamos virar, olha como é que o satélite fotografa a Terra. Louco. Para quem está do lado de fora da Terra vendo isso, é uma sombra passando. Sombra passando numa pequena região. Em geral, o raio dessa sombra é de 27 quilômetros. Tá? Sim, você vai ter ali um diâmetro de cerca de 50 e poucos quilômetros aqui. E essa região vai ser vista. Ele vai passar por toda uma região. E aí, quem tiver ali vai ver. Quem não tiver, infelizmente, né, não vai ver. Tá? Inevitavelmente. E o lunar, mesma ideia, só que é com a lua cheia, né? À noite. Então, vai ter um alinhamento aqui, mesma coisa, ó. Aqui eu coloquei o movimento em azul da Terra para mostrar, certo? E aqui em verdinho o da Lua em volta da Terra. Você vê que são planos diferentes. Ela vai estar girando, nem sempre vai coincidir essa sombra. Mas quando coincidir, você vai ter esse fenômeno lindo, maravilhoso, né? Que seria exatamente a sombra da Terra projetada na Lua. Aqui eu coloquei as fotos de um eclipse que nós tivemos semana passada. Foi dia 5. Nós estamos no dia, isso mesmo, dia 14 hoje. Então, 13, dia 5. Foi no domingo, sábado para domingo. Meia-noite e meia. Aconteceu meia-noite e meia. 1h30 foi o ápice.
deu para ver, dá para ver, o eclipse lunar dá para ver quase do mundo inteiro, certo? Pelo menos na época, na região que está acontecendo. E aí estão as fotos dele, maravilhoso, né? A lua entrando nas... É muito lindo, cara. É fantástico, não tem o que falar. Tá? É uma coisa assim que impressiona. Mas vamos lá, vamos tocar o bonde. Ô, Jabur, Manda! vamos fazer um intervalinho aí, não é mesmo? Já que dá uma paradinha? Isso, acho, dar uma paradinha aí, né? Tomar uma aguinha e já nós voltamos, não é? Beleza, voltamos então. Volta pra gente. Um pouquinho Ptolomeu aí, falar do heliocentrismo na sequência também, tá? E vamos colocar aí nossos argumentos, né? Estamos chegando naquela falar de solstícios, equinócios, falar do movimento de translação e aquela pergunta, né, que não quer calar. Qual que é, Jabur? Qual que é a pergunta? E aí? A minha pergunta é: a Terra não é plana? Até daqui a pouco nós já voltamos. Beleza, então.